Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o... Vamos lá, Pedro Ramiro, todas as informações do Timão. Vamos lá, craque. Noite, aliás, dia de propostas e que o Corinthians até então parece ter recusado essas propostas por Guilherme Biro e também pelo Murilo. A informação que a gente tem é que o Al Sadd, mesmo time que contratou o Giovani do Palmeiras, fez uma proposta pelo Guilherme Biro de 33 milhões de reais. O Corinthians tem 90% do atleta e negou esse tipo de proposta, portanto o Biro permanece no Corinthians. Por outro lado, o Murilo teve uma proposta da Fiorentina da Itália, 67 milhões de reais. O Corinthians também não tem interesse em vender por esse valor. Até o que a gente trouxe ao longo das semanas é que o clube quer tentar negociar o Murilo por mais de 100 milhões de reais. É um valor complicado, até o próprio presidente Duílio Monteiro Alves já pontuou que é diferente, né? Você vender um atacante, vender um zagueiro, tem valores diferentes. Geralmente um defensor é um pouco mais barato que quem tá no ataque, claro, devido às proporções de cada um. Mas então o Corinthians nega essas oportunidades e o Timão começa a trabalhar com os reforços que tem. Inclusive deu uma esfriada na negociação com Alan Rodrigues, lateral esquerdo, que pertence ao Rosário Central. É um jogador que o Corinthians tinha interesse, mas o Rosário Central pediu uma grana muito acima, e quase 16 milhões de reais. O Corinthians deu uma recuada nessa negociação. Lucas Veríssimo vai ser apresentado oficialmente amanhã. Aliás, acabei de receber da grande Jô Ribeiro, assessora do... Não, Josiane. É que ela tem um apelido, né? Não, diminutivo. Josiane. Josiane. E ela tá sempre também mandando aqui pra gente com relação Parabéns pra ela, que ela é a melhor que tem. Sim. E então a Jô que mandou pra gente com relação a isso. A gente tá de olho nessa situação. Corinthians que terá essa apresentação e amanhã faz o último treino antes do duelo contra o time do Vasco da Gama. Preparei uma matéria pra gente falar do Corinthians. Vamos ouvir o Timão e os detalhes sobre esses últimos dias do Corinthians. No Corinthians, o momento é de tranquilidade. Claro que eu respeito toda a pergunta. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer análise do jogo? Será que não tem os analistas do jogo que falam pra vocês e vocês viram o que aconteceu no jogo? Aí eu vou ter que falar isso e aquilo pra ficar igual num pau de sebo. Eu venho aqui na entrevista, fico igual um pau de sebo, sobe, desce, pra minhas respostas. Não tem que chegar, não tem que vou bater boca contigo, não. A minha resposta, tu perguntou, eu tô respondendo. Tá, nem tanto. Apesar da classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana e a vantagem diante do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, o clube ainda trabalha para recuperar o que perdeu no Campeonato Brasileiro. Corinthians ataca, cria chances, tem oportunidades, as desperdiça e toma aos 48 do segundo tempo o gol do Léo Pereira, que machucado vira centroavante. O Corinthians está a 2 pontos do Bahia e Coritiba, que são os 2 primeiros times dentro da zona de rebaixamento na competição. O desafio se torna ainda maior com a ausência de alguns jogadores. Pelo que apurou a Rádio Bandeirantes, Gabriel Moscardo ainda não está recuperado de uma cirurgia de apendicite. O volante só deve voltar na semana de 16 de agosto, quando o Timão, contra o São Paulo, terá mais um desafio na Copa do Brasil. Até lá, o time se vira com o que tem. Maicon, Fausto Vera e Rony ganham oportunidade. A fase dos 3 não é das melhores, mas o Maicon, inclusive, vive de oscilações. Muito criticado por um período, o jogador fez um gol e deu uma assistência nos últimos 2 jogos do Corinthians. Em outros jogos eu venho fazendo outras funções que talvez não tenha me potencializado tanto, mas para a equipe naquele momento talvez seja importante. Então acho que atuação, uma boa atuação, mas acho que consegui fazer uma função que eu já estou mais acostumado, uma função que me potencializa um pouco mais. É claro que, como eu sempre falei desde o primeiro dia, eu estou aqui para ajudar o Corinthians, independente da função que eu for fazer. Eu acho que a gente fez um grande jogo, um grande resultado hoje. Minha vida sempre foi isso, sempre foi altos e baixos. Acho que é difícil você pegar um cidadão normal e ter só momentos bons. Acho que todos vocês têm momentos bons e ruins, e a minha vida não vai ser diferente, né? Porque eu sou jogador de futebol que eu vou ter momentos só de glórias, né? É claro que a gente trabalha muito pra gente manter o alto nível, mas sou um ser humano, cara. É ser humano, é ser humano, é ser humano, ser humano, ser humano,
cidadão latino-americano. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Seja lá qual for a definição, Maicon também é jogador e tem contrato com o clube até o fim do ano. A expectativa é de que ele não renove, mas o atleta ainda tem sondagens de fora. Por enquanto, nada concretizado. O fato é que ele foi uma das vítimas da pressão que o clube sofreu há pouco tempo e que foi usada até como combustível por Luxemburgo na pré-eleição antes do duelo pela Copa do Brasil. Você não pode esquecer que há 2 meses atrás a gente não podia chegar no hotel, não podia circular com nossa família, não podia ir no restaurante, não podia sair para poder curtir nossa vida. Era proibido. E no hotel poder descer para tirar foto com alguém não podia. Mas aí o futebol é muito dinâmico, às vezes a gente esquece dessas muito rápido. Ninguém sofreu de graça. Mas nós chegamos aqui e não pedimos a ninguém. Nós viemos por competência nossa. E isso não pode ser esquecido no jogo de decisão e deixar aquilo lá de fora. É assim que se ganha. Coletivamente. Nós, doído, quando bateram no Gil, bateu em nós. Quando bateram em você, bateu em nós. Em cima do cara, chama o torcedor para dentro do campo. Atitude de vocês. Intensidade 90 minutos. 35% do campo ali é nosso a cada momento. Não pode ser deles. De jeito nenhum. Intensidade, que é o objetivo declarado do Professor. Já são 6 jogos sem perder. Nesse período foram 5 vitórias e 1 empate. Coincidentemente ou não, a última derrota foi no último jogo sem Renato Augusto. Depois que o Meia voltou de lesão, o Corinthians não perdeu. Quando chegou ao clube, Lucha disse que a tal Renato dependência era boa. Mas será que hoje ele pensa a mesma coisa? Não, é um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, como tem comentarista diferente, como tem uma porção de coisas diferentes um do outro, em cada segmento, em cada profissão. O Renato é um jogador diferente. Então ele faz uma diferença no jogo. E eu já comentei para vocês uma vez, né? Algumas vezes, né? Que eu tenho uma experiência de que é jogador diferente. No Real Madrid, que eu tirei o Zidane e o Ronaldo, e os caras foram pra cima de mim. Um jogador como o Renato, você não tira do jogo. Ele pode estar de bengalinha, que você deixa ele no jogo, que ele de repente decide o jogo pra você. Com o diferente Renato Augusto, o Corinthians recebe o Vasco neste sábado em uma Neoquímica Arena vazia. O clube vai cumprir punição por cantos homofóbicos naquele jogo contra o São Paulo, lá no Brasileirão ainda deste ano. O silêncio vai contrastar com o barulho que invadiu o mesmo lugar na última terça-feira. Será um Corinthians sem identidade. Afinal, será um Corinthians sem a Fiel. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Salve o Corinthians! Vamos lá então, salve o Corinthians. Mais uma vez eu vou gravar aqui, porque eu tenho que fazer isso, que é uma coisa assim meio que, né, dizer pra minha esposa, ao vivo pra você, Sandra. Estou na Rádio Bandeirantes, trabalhando das 6 às 7h30, olha aqui, ó, Paulo do Vale, olha lá, Gustavo Soler, Pedro Ramiro, você em Hollywood, eu aqui na Band. Então, me liga depois do programa, porra. Então, vamos lá, então. Teu gol. Não tem o gol ainda, é brincadeira, rapaz. Tem uma Unipega. Ah, pera aí, antes da Unipega. Sai do celular. Por favor. Foi esse que eu te dei? Foi. Tá. Ainda bem, né? Vamos lá. O Corinthians tem chance do que você ouviu da matéria? Tem chance, tem a vantagem, né? Ganhou o primeiro jogo 2-1. Eu ainda aposto no São Paulo, né? Mas creio que o Corinthians tem chance. Cadê a chave? E aí, Gustavo, o que você acha da matéria? Muito bem feito pelo Pedro Ramiro. Obrigado. Torço pela minha folga, então acho que vai dar São Paulo ainda. Mas falando sério... Seus desgranhentos. Mas falando sério, o Corinthians melhorou nos últimos jogos. Melhorou muito. Sim, melhorou. Virou um time... novamente, que propõe jogo, um time, como o Renato Augusto falou, né, que está gostando de ter a bola, ainda encontra dificuldades quando essa bola chega no ataque, porque o Yuri Alberto não está resolvendo muita coisa, tem dificuldade para disputar com o zagueiro adversário. Não sei se vocês pensam assim,
Botaria o Adson. Tiraria ele. Adson e Roger Guedes. Deixa o Adson rodando. 9 falso. Falso 9. Deixa ele sem marcar. Ele vai passar a bola. Ele vai correr mais. Uma boa experiência, ele vai produzir mais do que o Yuri Alberto. Esse tempo todo sem fazer gol. Penso eu. Posso estar errado. Pedro Ramiro, pode terminar. Não, pode ser uma boa saída. Sei. Pedro Ramiro, o que mais aí do Corinthians pra terminar que eu fazer o Unipega? Vamos lá, o Corinthians se livrou hoje oficialmente de Luan, né? O atleta que deixa o clube e... Que insensato da sua parte. Não, o Corinthians não vai pagar mais nada pelo jogador. Pagou pouco, né? 70 milhões. Pagou 70 milhões ao todo, contando salário, contando pagamento de direitos econômicos. Então, se livrou o Luan, que vai receber 50 mil reais por mês no Grêmio, com um contrato até o fim deste ano, craque.